Voltamos. Estão aí? Rafaela, Daniel, Pedro, Felipe, Gabriel, Lara, Letícia, Mariana França, Sara, Vitor. Então vamos, gente. Professora, Oi, diga, Gabriel. minha dúvida agora é só sobre a coleta, porque assim, tem os musgos e os pteridófitos aqui. As pteridófitas eu vou pegar aquela cola bastão e colar elas no papel. O Uhum. musgo eu faço o que com eles? O Deixo musgo. dentro do saquinho? Sim, dentro do saquinho, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar o material e eu vou te mostrar. Você chegou a ver na hora que eu coloquei uma imagem aqui? Falei, se até coloquei, porque eu lembrei. Eu vi, Você tava viu? um musguinho, É, uns porófitos meio prensado, etc. isso. Deixa eu colocar aqui. Então, Um fundo branco, vejamos. Tá, eu ia deixar adiante, mas eu vou. Né, você pegou? Vê se está compartilhado, por favor. tá? É essa Tá? daí mesmo. Então tá. Então aqui, Gabriel, dentro do saco, por quê? Porque normalmente quando a gente, por exemplo, para um biotério, né? Para um, que biotério? Quando você quer coletar planta para realmente para fazer, para armazenar, né? A gente coleta planta e normalmente prensa, né? As briófitas, a gente não faz isso, elas são finas, delicadas, são pequenininhas. Então, por isso que a gente não prensa, tá? A gente recolhe as briófitas. A sugestão de colocar dentro de um saco de papel, que possa ser desses de padaria mesmo, porque ali ele retém umidade, né? Bem, aí elas conseguem secar. Na hora que você retira, como elas são pequenas, né? Delicadas, dá para você colocar numa folha de papel, coloca numa folha, de repente com a ajuda de uma cola ou mesmo de uma fita durex, eu acho que você consegue ali fazer ela ficar associada, né? Depois que ela estiver seca, associada ali àquela folha, e aí você identifica as partes, tá? E você vai guardar aquilo que eu falei. Todo a briófita, a pteridófita, vocês vão recolher, vocês vão identificar, vocês vão guardar, não vão jogar fora, não, tá? Vão tanto fazer imagens para nossa atividade, como vocês vão deixar aí, tá? Na hora oportuna, vocês vão mostrar e vocês vão levar para gente, tá? Bem, e também não precisa, Gabriel, retirar um exemplar muito grande ou excesso, não. É mesmo, são dois objetivos. Você realmente ver como que é a técnica de coleta desse material. Primeiro, identificar, né? Identificar o material. Segundo, coletar, saber como se coleta esse tipo de material, né? Inclusive a característica que ela não é prensada, que você coloca num ambiente de saco de papel, enfim. E terceiro, que é identificar as partes, tá? Isso. Não precisa ter várias espécies. O que eu pedi para vocês foi de pteridófita, de vocês pegarem, né, folhas de pteridófita. Se possível, eu acho que, se não me engano, eu pedi de três, né, de três pteridófitas diferentes. A da briófita não precisa, se você tiver oportunidade de coletar, né, hepática, antóceras, ótimo, excelente, pode. Mas não quer dizer que tem que sair procurando, não, nesse sentido não, tá? E é isso, ir fixar, colocar ali, não é muito mesmo, tá? Nada que vai dar muito trabalho ou muita confusão. Pronto, colocou e guardou, tá? Produziu ali o material para apresentação do trabalho e guarda aí bonitinho, direitinho, que a gente, na hora oportuna, a gente vai utilizar. Ok, Gabriel? Uhum. Última dúvida. Pode falar. Aí cola no papel, depois coloca naquelas pastas de plástico lá? Não precisa, não precisa, nem precisa de colocar em plástico, porque o plástico ele vai, na verdade, às vezes até mofar. Se for o caso, tá ali, de repente
coloque, não, Posso passar uma verniz. folha de papel de jornal, né? Jornal mesmo, um jornal velho aí, pega ali esse exemplar, né, que já está ali na folha, coloque ele envolvido num papel jornal e possa, às vezes, colocar dentro de um livro, de um caderno, enfim, deixa ali no cantinho para a gente, na hora que tiver oportunidade de usar, poder usar, tá? Não precisa de colocar em saco plástico, não. Tá Faz isso, certo. é melhor você colocar no papel. Não é saco plástico, é aquelas pastinhas Eu que. sei, não, Tá eu bom, tá bom. sei, Passar um mas é porque verniz, o então. plástico ele acaba ajudando às vezes a mofar, tá bom? Tá Porque bom. ele não, às vezes não vai estar ainda bem seco, tá? Mas Tá. alguém, gente, assim como o Gabriel, tem alguém que tem alguma dúvida, que queira perguntar alguma coisa em relação a essas práticas? Não? Então tá. Então tá bom. Qualquer coisa também, tá? E deixa eu falar com vocês. Eu não vou apresentar os 2 videozinhos de briófita agora, não. Realmente eu tirei, tá? Aqui, eu vou pôr aqui no material. Eu vou passar a seguir, porque aí depois, se for caso, lá na frente eu coloco o vídeo, né? Mas eles são complementares, eu acho melhor a gente dar prosseguimento com o assunto, né, do que ficar picando e não rendendo aqui o nosso assunto, tá bom? Deixa isso mesmo. Ó, gente, eu pus lá na frente para não ter que fazer isso, tá? Mas de qualquer forma tá aqui. Depois, se vocês tiverem oportunidade, vejam esses videozinhos. Ou lá na frente, na hora que a gente, né, que sempre a gente gosta de dar uma geral. Se tiver oportunidade, eu passo para vocês, tá bom? Vamos aqui falar do 3.3, que é essa diversidade, porque a continuidade do grande, né, desse grande conjunto de briófitas que nós nos relacionamos, é agora falar um pouquinho especificamente dos grupos, tá? Que aí eu acho que dá um prosseguimento mais homogêneo aqui para nossa aula. Também tem um Kahoot específico dele, tá? E no final, eu acredito que a gente consiga finalizar com ele. Então, olhem só. Tá projetado, gente, bonitinho aí, 3.3, diversidade? Sim. Obrigada, Pedro. Então, olhem só, é aquilo que a gente estava, na verdade, mudou de item, mas o raciocínio, a conversa é absolutamente a mesma, né? Nós vimos que, de uma maneira coloquial, nós denominamos briófitas a um grande grupo, né, de plantas avasculares, mas que nós podemos, aí, de uma maneira agora mais categórica, identificar 3 grupos específicos com características particulares, que são o grupo aí sim, o grupo exclusivo denominado de briófita. Deixa eu pegar aqui esse outro pointer, que aí chama mais atenção. Esse grupo específico, aí sim, só denominadas briófitas, juntamente com os antóceros, né? E essas aqui que são as hepáticas, que são as marchantiófitas, tá? Que, na verdade, né, da mesma forma como se eu falasse também hepáticas. Então, nós vamos ver aqui algumas particularidades, por que elas são denominadas, né, desses 3 grupos específicos, tá? Lembra que eu chamei a atenção de vocês? Que embora a gente olhe assim, veja um grande tapete verde e tudo muito semelhante, ou às vezes a gente não percebe tanta distinção, mas que existem muitas espécies, né? Existem mais de 20 mil espécies distribuídas por esses filos. Então, existem sim uma grande variedade, mais do que às vezes a gente consegue alcançar ou perceber, mas que estão aí presentes, né? E distribuídas aí na natureza. Como eu tinha falado com vocês, nós estamos dentro de uma escala evolutiva, né? Chamamos atenção, vimos no nosso último encontro sobre as algas verdes, que são consideradas ancestrais desse grande grupão, né, que são as briófitas, de uma maneira coloquial que a gente fala. Mas por quê? Porque aqui é um passo a mais, né? Elas são avasculares, entretanto, aqui a gente já consegue identificar um embrião multicelular, que nós vimos que é característico, e também
gametas, né? Gameta masculino, gameta feminino, órgão masculino, órgão feminino. Então, isso é uma distinção e que faz com que esse grupo, no conjunto, né, esteja aqui a um passo nesse processo, né? Tanto é que elas são denominadas de embriófitas, porque já tem a presença desse embrião. Então, elas, juntamente com as demais, né? Existe aqui alguma característica em comum, mas existe a particularidade de serem avasculares, de serem diminutas, por não possuírem tecidos condutores, né? Enfim. Bem, então, dentro desse contexto, nós vamos agora ver particularidades, né? Por que a gente pode distinguir dentro desses filos as hepáticas, os antóceros e as briófitas, né? O que tem ali de distinção entre eles? As hepáticas, como eu falei com vocês, acho que fica até mais fácil da gente lembrar, né? Mas é o filo Marchantiófita, que é justamente o que eu apresentei aqui para vocês anteriormente, né? É muito usual falar hepática, tá, gente? E é mais fácil, a gente normalmente fala mais frequentemente esse termo. Tem aqui, pertencente a esse filo, cerca de 8.000 espécies distintas, tá? E de todas, são as mais antigas. Acredita-se que elas tenham origem de há 408 milhões de anos atrás, né? Então, até em relação a isso, vocês vão ver que nós temos aqui as hepáticas, que são as ainda, né, consideradas aí, entre aspas, as mais antigas desse grande grupo, e a gente vai apresentar aqui para vocês, tá? Reparem vocês que elas, como característica, né, elas têm um crescimento que é observado, de fato, muito mais aderido ao substrato, né, característico delas, embora exista também uma diversidade entre elas, né, dentro das hepáticas. Então, até coloquei aqui foto para vocês, né, de que dá para a gente perceber isso, essa variação. Anárdia escalares, Atrelbia lacunosa, e essa daqui é a Riciocarpus natans, tá? Não necessariamente a gente, em termos de identificar, em termos de espécie, mas só para a gente familiarizar e de alguma forma aproximar, né? A gente sabe dentro da biologia, então isso é interessante para a gente ter essa aproximação. Lembram vocês que a gente tinha falado que as hepáticas, elas se distinguem das anteriores, né, das demais, das antóceras e das briófitas, porque elas são uma exceção de não apresentarem estômatos, né? Lembram? Até caiu no Kahoot. E, de fato, essa é uma característica delas, né? Elas não apresentam estômatos. Elas apresentam estruturas que nós denominamos de poros, como vocês podem ver aqui, ó. Esse é um desenho esquemático, né? Onde essa regiãozinha aqui é denominada de poro, e que ela, de uma maneira rudimentar, mas assemelha, lembra aquilo que a gente vai ver que são os estômatos, né? Reparem, elas estão observadas na epiderme, que é essa camada mais superficial em relação ao contato com o meio externo, né? Tem presença de cloroplastos, sim, elas são fotossintetizantes. Lembram que a gente falou que os gametófitos, né? De uma maneira geral, os gametófitos são fotossintetizantes. Então, tem a presença de cloroplastos, sim. E as células de tecido de armazenamento. E tem as estruturas que são os rizoides, né? Estruturas finas, delicadas, que não são condutoras, que estão ali para fixação do material ao substrato, né? Esses rizoides também são delicados, são considerados unicelulares, tá? As cápsulas das hepáticas não apresentam cápsula, né? Aquilo que eu tinha, não apresenta opérculo, que é aquilo que eu tinha falado com vocês, isso, opérculo.
E que eu falei com vocês que o opérculo é como se fosse uma tampa. Existe essa terminologia de opérculo em outros grupos dentro da biologia e que eu sempre gosto de fazer uma associação com os alunos. Eu sempre até faço, porque sempre me vem à mente, é como se a gente tivesse uma chaleira, né? Imagine uma chaleira. Tem a chaleira e tem a tampa da chaleira. A tampa da chaleira seria esse opérculo, tá? Fazendo só uma associação para vocês assim guardarem, fixarem, perceberem. Então, nas hepáticas, elas não apresentam o opérculo, né? E faz diferença? Não, porque simplesmente a estrutura de cápsula esporângia ela se abre. Os esporos vão sair naturalmente. Mas como se fala tanto, inclusive nos próprios ciclos que a gente estuda dentro do grande grupo das briófitas, a gente é muito usual a gente falar que, né, o opérculo ele resseca e sai. Então, que é importante essa característica. Eu até coloquei aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês, para colorir, né? Opérculo seria essa regiãozinha daqui, que na verdade, em imagens anteriores, até em fotos, eu acho que isso é fácil de vocês identificarem, né? E eles também não apresentam columela. O que é columela, né? Columela é uma estrutura central que ela é observada aqui dentro, tá? Na verdade, ali no vídeo, né? Quando vocês viram no vídeo, são aquelas partes internas dentro da estrutura da cápsula, tá? Então, ela, na verdade, ela tem ausências. A ausência tanto do opérculo quanto a ausência dessa estrutura denominada de columela, tá bom? E aqui, ó, eu chamei a atenção de vocês, eu coloquei aqui essa imagem, porque quando a gente fala de ausência, né, às vezes para o aluno, o que é, né? Se eu estou primeiro apresentando uma estrutura que tem ausência de quê? Então, isso daqui, ó, seria, né, de briófitas que apresentam o opérculo, que apresentam columela. Essa daqui é uma imagem de uma hepática que não possui nenhum opérculo, nem a columela, tá? Tem os músculos que são presentes aí dentro desse grupo, aí sim, um grupo formal, que a gente denomina de briófita, né? Nessa distinção. Então, aí as briófitas, elas contam com mais de 13 mil espécies. Então, só para a gente perceber, né, dessa diversidade, e é um grupo que a gente, né, se a gente observar, é um grupo que, de uma maneira geral, mais espécies possui, né? Dentro do conjunto. Então, são os musgos presentes dentro desse grupo formal denominado de briófita, tá bom? E, como eu falei com vocês, que a gente vai apresentar dentro de uma escala, né? Inclusive também de origem. Nós vimos anteriormente as hepáticas há mais de 400 milhões de anos atrás, agora as briófitas de 380 milhões de anos atrás. Então, elas, só para a gente ter essa noção, né, daquilo que já foi possível em termos de identificação, de observação ao longo dos estudos, a gente consegue perceber, né, que as briófitas, elas tiveram sua origem há 380 milhões de anos atrás. E tem até aqui para a própria imagem que eu busquei, né, para mostrar para vocês essa diversidade em termos do aspecto morfológico, em termos realmente da distinção dessas mais de 13 mil espécies, que a gente consegue observar, né, variações aqui morfológicas nelas, tá bom? Olha que lindo, né? São os musgos, né? São as verdadeiras briófitas ali, no sentido pertencente a esse grupo específico, né? Aquele tapete absolutamente verde que às vezes a gente tem a oportunidade de observar, né? Então, esse tapete mais denso é muito clássico, presente, ser constituído por esse grupo das briófitas, tá? Aqui existe uma característica. Primeiro, característica distintivo em relação às hepáticas, né? Lembra que as hepáticas não possuem estômatos.
as briófitas possuem estômatos. Lá, os rizóides, eles eram unicelulares. Aqui, os rizóides são multicelulares. Então, são características interessantes, que é bom a gente trabalhar nesse sentido, né, de distinção, para a gente aqui caminhar, para a gente observar, tá? Aqui, a diversidade dos musgos, a gente percebe isso em termos da própria aparência, do aspecto morfológico delas, né? Enfim, é possível, e aqui apresenta mais ainda, quer ver? Olhem, né? Aqui, observa a estrutura, né? Ali da cápsula esporângio, e toda essa diversidade. E é interessante, né, gente, que quando a gente observa aqui essas briófitas, a gente às vezes precisa de dar um zoom, né, muito grande para observar detalhes. Então, de fato, porque é em função da característica que aí é comum a todas elas, que é um tamanho diminuto, né? Mas olhem só, olha aqui que bonito. Aqui, né, elas apresentam o opérculo, o que eu acredito que seja possível de observação a todos vocês aí, até numa própria imagem, né, numa foto, a gente consegue perceber, porque ele é bem distintivo, né, a presença do opérculo aqui na foto, né? Aqui, logicamente, até uma estrutura de lâmina, né? Nós temos aqui a estrutura do opérculo e a gente pode perceber que é esse material que é liberado, né? Que ela literalmente se rompe e libera. Ela utiliza isso, inclusive, para liberação dos esporos. E que, se a gente recordar, os esporos conseguem sair da estrutura das briófitas e, inclusive, invadir ambientes mais distantes. Porque eles são leves, né? Eles são de fácil dispersão. Então, qualquer ventinho que também tiver ali, e já são estruturas que também facilitam isso, né? Eles acabam sendo dispersados em locais mais distantes em relação à planta-mãe, né? Aqui, eles apresentam aquelas células, né? Por isso que a gente fala que alguns musgos apresentam. De fato, alguns musgos apresentam células que têm a capacidade de conduzir tanto a água quanto compostos orgânicos, né? Componentes orgânicos ali nutritivos para essas plantas. E aqui no caso, os hidroides, lembra que eu já tinha chamado a atenção de vocês? Apareceu logo no início um desenho esquemático. E eu falei assim, gente, a gente tem que aproveitar todo o desenho. Eu tinha destacado a vocês a presença dos hidroides, que são células mais centrais, e dos leptoides, que são células observadas mais na periferia, né? Os hidroides, como o próprio nome já é sugestivo, eles são condutores de água, e os leptoides, condutores de substâncias nutritivas. Muito cuidado e atenção. Essas são células, tá? Não são vasos condutores. Então, só cuidado em relação a isso, porque essas são plantas avasculares, plantas com ausência de vasos condutores. Só para a gente, né, chamar atenção para não cair aí do que poderia às vezes ser pegadinha para vocês em situações aí de futuro. Então, né, só para ter isso bem claro, né? E além de tudo, essas plantas, os musgos, né, eles produzem um ácido, que é o ácido lunárico, tá? Que é um ácido que é produzido por eles, até de uma maneira geral, até pesquisei funções específicas desse ácido, mas de fato eu não encontrei nada mais específico, não, tá? Mas são plantas que produzem esse tipo de ácido. Né, é interessante aqui, porque dentro desse grupo específico das briófitas, né, que nós temos os musgos, nós observamos que eles são, inclusive, de grande uso também ali no dia a dia, quem trabalha com plantas ornamentais, porque eles ajudam a retenção de umidade, tá? Então,
principalmente esse gênero, Sphagnum, tá? Que são, inclusive aqui, que eu busquei, né, literalmente para vocês observarem, o Sphagnum, que é uma espécie que é utilizado nesse contexto ornamental, tá? Observem ele aqui ressecado, esse material já seco, e é utilizado ali de grande valor comercial. Eu até busquei essa imagem também. Eu acredito que vocês se recordem de já ter visto esse material, né? Quando a gente recebe alguma coisa, alguma planta, né? Que vem ali que a gente compra, às vezes vem em cima, ajuda em termos, até ajuda a enfeitar também, né? E ajuda a reter umidade. Então, nada mais é do que um musgo pertencente ao gênero Sphagnum, tá? É interessante justamente isso. Tem muita coisa que às vezes está no nosso dia a dia, né? Muito mais que a gente pensa, que está aí na hora que a gente observa alguns ambientes que a gente frequenta, ou ali no dia a dia, até mesmo do contexto, né? Ali de compra, e que às vezes a gente não se atém, né, para esse detalhe. Então, é esse exercício também para gente, porque isso ajuda muito para a gente em termos de fixação, né? Para não só para saber para hoje, mas para fixar, para a gente poder realmente ir identificando, contextualizando, tá bom? E, por fim, nós vimos as hepáticas, nós vimos as briófitas, agora nós temos os antóceros, né? Que é o filo antecero. Ah, não, aí a língua enrola. Os antóceros, né? Que aí realmente Anthocerorthophyta. Bem, foi. Que temos cerca de 200 a 300 espécies nessas classes, tá? Então, interessante a gente observar. É aqui, de alguma forma, é o grupo que apresenta uma quantidade menor, né? Em termos de representatividade, né? Quando a gente observou ali das hepáticas, observamos nas briófitas, então ele acaba sendo os antóceros uma quantidade menor em relação ao que vimos anteriormente. É interessante que às vezes as pessoas até tenham mais dificuldade de observação, né, deles aí no dia a dia. Não é à toa por uma questão mesmo de quantidade de espécies, tá? Eles apresentam algumas semelhanças com as hepáticas que nós vimos anteriormente, tá? Por quê? Porque os gametófitos têm morfologia que muito se assemelha aos gametófitos das hepáticas, tá? E também compartilham ambientes muito semelhantes a eles. Então, muito mais frequentemente, você tem uma hepática, você tem uma chance maior, às vezes, também de ver o exemplar de antócero, tá? Se prendem também por rizóides. Esses rizóides também apresentam a característica que nós vimos das hepáticas, que são rizóides unicelulares, né? Então, olhem só, de todos, o único que apresenta um rizóide multicelular, nós vimos que são para o grupo específico das briófitas, né? Então, isso que eu também peço a vocês, fazer esse jogo de observação, o que tem em comum, o que tem de diferencial, né? Que isso para a gente é importante, porque ajuda a guardar, a fixar, e que são características que tendem, às vezes, a nos chamar a atenção, né? Aqui, olhem só, nós temos os esporófitos, são essas estruturas que vocês podem perceber aqui, que é inclusive nessa imagem, né? Tem vários esporófitos, e os gametófitos, que são mais a parte literalmente mais duradoura, a que provém nutricionalmente, em termos aí da planta, especificamente os esporófitos, são os gametófitos, né? Então, são aqui observados, inclusive rente ao ambiente de substrato. Olha só que bonito, deu um zoom maior, né? Chamando a atenção em relação a isso. Eles apresentam gametófitos no tipo de talo, né? Apresentam achatamento dorsoventral,
né? Esse aspecto, até mesmo mais foliáceo que eles apresentam, né? E podem formar rosetas, tá? Aqui, olhem só. Nós observamos aqui o esporófito, né? Essa estrutura de esporófito. É aéreo, lógico, alongado, cilíndrico, característico, e que a gente observa que eles tendem, crescem a partir de uma base, essa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, ó, né, que é inclusive chamativa. E aqui nós temos o gametófito, tá bom? Aqui, olhem só, aqui eu coloquei para vocês, está em ordem, tá? Antóceros agrestes, Phaeaceros carolineatus, e aqui são os esporos dos faeros, desse segundo, tá bom? São, literalmente, são esporos dessa espécie. E que são, logicamente, aqui, como eu falei com vocês, não que a gente tem que sair identificando espécie, não é isso. É porque a gente aproveita a oportunidade para familiarizar, né? Porque são, de uma maneira geral, às vezes nomes de espécies das quais a gente não tem tanta familiaridade. Então, é interessante que até ajuda, né, a gente destrinchar e a falar mais facilmente, né? Que tem hora que a gente dá um trava-línguas, tá? Eu não vou passar, isso aqui é até uma indicação do próprio nosso livro, tá? É uma indicação do nosso livro didático. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo aula, acho que vale muito a pena vocês verem depois, porque ajuda. Ele é um resumão daquilo que eu falei para vocês aqui, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês, foi indicado pelo nosso próprio livro didático, tá aqui para vocês o endereço, né? Porque ele fala, mas ele não dava o endereço, não. Aí eu resgatei o endereço para vocês. É interessante, né? Porque acaba observando características no ambiente, mas ele é um resumo do que inclusive a gente viu aqui na sala, tá bom? Eu acabei de falar para vocês. Aqui eu vou colocar para vocês, é um Kahoot. Eu quero que vocês, por isso que inclusive que eu quis literalmente colocar aqui para gente, porque a 3.2 e a 3.3 é um universo relativamente pequeno, né? E que eles comungam, na verdade não tem, é continuidade. O que a gente tem são características mais particulares, né? Quando a gente observa esses filos isoladamente, que são importantes, porque eles possam ser trabalhados com a gente, às vezes, ali numa uma questão. Mas que, na verdade, é uma continuidade, né? Se não tivesse distinção de seção 3.2 para 3.3, a gente não faria nenhuma diferença em relação a isso, tá? E eu vou colocar agora para vocês o Kahoot, que eu quero que vocês participem, porque aí a gente trabalha com essas particularidades que a gente observa em um e em outro grupo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí depois... Não, mas vamos ver aqui, que aí vocês participam melhor. Deixa eu pegar aqui. Descartar. Vejamos. E aqui, ó. Quero que vocês entrem, tá? Deixa eu pôr aqui. Vou compartilhar. Só um minutinho. E, ó. Aí podem ficar tranquilos. Esse é um Kahoot menor, tá? O outro já não era grande e esse aqui é menor ainda. É rapidinho. Só um minutinho. 3.3. Aí, 11 questões só, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Ah, gente, tá, eu vou parar. Mas eu tenho que gerar o PIN, né? Aqui, ó. Agora sim. Meu Deus, isso. Isso, olha. Vou colocar aqui para vocês. Tá compartilhado? Sim. Valeu, obrigada.
Isso, Rafa, valeu. Letícia. Ele é bem resumão do que a gente acabou de falar. Cadê o povo? O povo tá mais lento agora para entrar? Ótimo, valeu. Obrigada, Pedro, Daniel. Cadê o Vitor? Isso, Vitor. Felipe, Lara. Não, no outro foi lindinha. Sara. Docinho, não sei o que, esse menino super draga. Tem que ser Dudu e Edu. Gabriel, cadê você aqui, Gabriel? Você tá falando Minha mãe tá usando o telefone, meu. Ah, meu Não, Deus. pode usar. Cadê? Tá, Vai, tem Dudu e Edu, quero ver. Sara, tem a Mariana. Cadê meu povo? Vamos que vamos. Teve lindinha, florzinha, docinho, mas não tem Dudu e Edu. Ah, é. Cara, eu tô Só que com tudo agora não tem projetado mais esse carro. ninguém, viu? Dudu do Edu, Nini Pitoco e eu não sei. Ainda tinha o Edu. Edu não resistiu. Edu durou 16 anos. Morreu mês passado. Então, bem, Sara. Valeu, Sara. Tem mais alguém para entrar? Deixa eu ver, Daniel caiu. Tem mais alguém para entrar? Cadê? Esse meu Kahoot tá menos? Tem menos gente que tinha o primeiro? Pode não, gente. Ó, vou pôr aqui para iniciar, tá bom? Quem tiver que entrar, então, entra. Aqui, ó. Tem Letícia, tem Mariana, né? O Gabriel falou que não. Ok, então vamos começar. Iniciar. Vejamos. Rapidinho, tá? Não precisa assustar. Hepáticas não apresentam estômatos, têm poros na superfície dos talos de algumas espécies que funcionam para trocas gasosas. Muito bem, verdadeiríssimo. Muito bem. Aí, Vitor, Daniel e Felipe, rapidinhos. As hepáticas não possuem rizoides. Falso. Possuem rizoides, nós vimos que são rizoides unicelulares. Avançar. Vitor. Felipe pegou o seu lugar, Vitor. Muito bem, Felipe. Avançar. É porque meu cérebro parou de funcionar. Os musgos são plantas com morfologia idêntica. É tão pouquinho conteúdo desse assunto e a gente acabou de falar. Falso. Até coloquei um slide com várias, né, mostrando para vocês a diversidade dos musgos, né? Falso. E Daniel pegou o primeiro lugar. Letícia tá ali, ó, na cola. Isso aí, Letícia. Pedro também. Vejamos. Os musgos são plantas que, quando adultas, formam tapetes aveludados sobre o substrato. Verdadeiro ou falso? Muito bem, ó. Verdadeiro. Ganharam pontos e avançaram. Musgos apresentam rizóides multicelulares. Verdadeiro ou falso? Tem alguém aí que... Acho que deve ser algum problema no celular. Não é porque tá na dúvida. Não é verdadeiro, né? São os únicos que têm rizóides multicelulares, são os musgos ou briófitas. Muito bem, isso aí, Daniel. Alguns musgos contêm hidróides, leptoides, células condutoras de água e de compostos orgânicos, respectivamente. Muito bem, super verdadeiro.
Ganharam pontos. Os antóceros têm gametófitos com morfologia similar à das hepáticas e compartilham com elas habitats diferentes. Falso, porque eles realmente têm morfologias similares hepáticas, mas elas compartilham também os mesmos ambientes, bem semelhantes. Verdadeiro, é falso, por isso que está aqui, né? De errado. Avançar. E Sara desbancou a Letícia. Que é isso, amigas? Não pode desbancar a Letícia não, Sara. Os antóceros se prendem ao substrato por meio de rizóides unicelulares. Verdadeiro, muito bem, todo mundo acertou. O gametófito dos antóceros consiste em um talo complexo com achatamento dorsiventral, podendo formar rosetas. Tem nada de complexo. Talo complexo é um talo simples, né? Tem achatamento dorsiventral, sim, podem formar rosetas, mas não tem nada de complexo. Oh, Pedro pegou o primeiro lugar. Muito bem. Penúltima. O esporófito dos antóceros é aéreo, alongado, cilíndrico e sem seta. Verdadeiríssimo. Avançar. Vejamos, é o que vai definir o pódio é agora. Os esporófitos crescem a partir de uma base. Super verdadeiro, tanto é que todo mundo acertou e manteve o placar, né? Vejamos o pódio. Daniel. Felipe, isso aí, Felipe. E Pedro Manso em primeiro. Parabéns. Muito obrigada, viu? Por vocês terem participado, isso é o mais importante. Peço a vocês, né? Não se esqueçam. Deixa eu tirar aqui, só. Hoje eu comecei a aula chamando a atenção que semana que vem a gente tem uma atividade valendo ponto durante a aula, tá bom? Então, deem uma lida aí na unidade 3. Semana que vem a gente tem a oportunidade, só que aí valendo ponto. É fazer, enviar durante o momento da aula, com o valor de ponto, tá bom? Então, no mais, obrigada por terem participado. E não se esqueçam de semana que vem, tá bom? E vão fazendo as atividades aí. Diagnóstica, de aprendizagem, tudo no portal. Tem gente que já fez, eu vi lá, parabéns. Mas tem gente que ainda não fez, não. Tô acompanhando, tá bom? Beijão para vocês, até quarta-feira. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos vocês. Boa noite, Lu. Até amanhã. Boa noite, também. Sara. Boa noite. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau.